Olha, deixa eu te falar uma coisa com muita sinceridade. Tem algo no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que se você entender da forma correta, vai mudar completamente a forma como você enxerga o fogo do Espírito Santo. E talvez, eu digo, talvez, o que você aprendeu até hoje não tenha nada a ver com o que o texto realmente quis dizer. Porque aquele fogo, ele não era um sentimento emotivo, não era nenhum tipo de descontrole emocional, não era algum espetáculo, era algo muito mais profundo, muito mais antigo e totalmente enraizado no texto judaico. E se você não entender isso, você simplesmente não entendeu Atos capítulo 2. Hoje nós vamos entender o verdadeiro batismo com o Espírito Santo e com fogo, em detrimento do que ensina o segmento pentecostal carismático de que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é um batismo só. Não há divisão, baseado no texto de Mateus capítulo de número 3, quando Yohanan, o emissor, João Batista, fala sobre um batismo com o Espírito Santo e com fogo. O movimento pentecostal, eles associam o mesmo evento e dizem que o batismo com fogo é um batismo aonde o crente que recebe esse batismo, ele entra em êxtase. Ele falará novas línguas, uns irá pular, outros irão correr. Cada um vai expressar um movimento diferente daquilo que recebe, fazendo uma menção a esse fogo do Espírito. Mas será que é de fato isso que o texto bíblico está querendo nos ensinar? Eu vou mostrar para você dentro das Escrituras, fazendo uma interpretação correta do que a Bíblia de fato diz, e não daquilo que o movimento pentecostal trouxe como verdade. O grande problema é que hoje, quando alguém fala em fogo, automaticamente a mente já vem para quê? Para grito, movimento, gente pulando em êxtase. Mas me responda com sinceridade, isso está no texto ou foi colocado no texto? Porque existe uma diferença muito grande entre o que o texto diz e o que as pessoas passaram a afirmar sobre o texto. E aqui está o ponto sensível. O problema não é a experiência, o problema é quando a experiência começa a definir interpretação em vez da interpretação definir a experiência. Vamos olhar com calma o que o texto diz. Línguas como de fogo. Perceba isso. Ele não diz que era fogo, ele diz como fogo. Ou seja, já começa aí uma linguagem simbólica. Agora pensa comigo. Línguas no texto bíblico não é língua física, é uma fala, é um tipo de linguagem simbólica. E fogo dentro do pensamento judaico pode significar três coisas principais: presença de Deus, purificação e juízo. Então, o que está acontecendo aqui? O texto não está descrevendo um espetáculo, ele está descrevendo um símbolo. Algo que é bastante difícil no segmento pentecostal carismático de reconhecer. Porque isso seria desconstruir mais de 100 anos de tradição dogmática, e não necessariamente o que o texto bíblico diz. Vamos até o Sinai. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso aqui muda tudo. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 19, Deus desce no Monte Sinai em fogo. E dentro da tradição judaica antiga, existia a compreensão de que a voz de Deus, ela se dividia em várias línguas. E você sabe para quê? Para alcançar todas as nações. Agora, olha o que acontece em Atos dos Apóstolos 2. Línguas como de fogo repartidas, e cada um ouve na sua própria língua. Isso não é coincidência. Isso é um padrão bíblico. Atos 2 está mostrando algo muito maior do que o momento emocional está mostrando. Aqui está mostrando um novo Sinai. Agora deixa eu te mostrar algo que quase ninguém percebe. João Batista, ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas quando você olha o contexto do Evangelho de Mateus capítulo 3, esse fogo está ligado a quê? A juízo.
Ele queimará a palha com fogo inextinguível. Ou seja, o espírito gera vida, o fogo traz juízo. Então não faz sentido pegar esse fogo e transformar em uma experiência emocional. O que está acontecendo em Atos capítulo 2 é algo muito simples, porém muito profundo, e Deus está capacitando pessoas, Deus está habilitando homens para uma missão, para falarem em nome dele, para levarem a mensagem para todas as nações. Não é sobre perder o controle, como se vê em movimentos pentecostais. É sobre receber uma direção. Assim como Isaías teve os lábios tocados com fogo e passou a falar por Deus, agora isso acontece com várias pessoas. E aqui está o problema. Nunca foi o texto o grande problema. O problema sempre foi a forma como o texto foi interpretado. Quando você tira o texto do seu contexto, você cria uma nova teologia. Mas quando você volta à raiz, quando você volta ao ambiente onde aquilo aconteceu, você encontra muito mais profundidade. É algo muito mais sólido, muito mais verdadeiro. E eu quero mostrar o que diz duas das grandes referências no segmento teológico. Vou deixá-las até aqui na descrição do vídeo. Se você estuda as Escrituras com sinceridade, precisará de materiais sérios para auxiliá-los nesta seara. Você precisa de um material como este para te auxiliar na compreensão do que diz o contexto histórico e cultural das Escrituras. Eu vou te mostrar o que o comentário histórico-cultural da Bíblia, no texto de Mateus 3, esse aqui, vai falar. Comentário de Wisber. Novo Testamento. O que diz o comentário de Wisber em Mateus capítulo de número 3? Vamos começar com o material de Wisber, o que ele vai falar sobre o que está dizendo em Mateus capítulo de número 3. Tenho aqui alguns outros materiais que eu poderia te mostrar, mas eu quero ficar apenas com estes dois para que o vídeo não fique demasiadamente longo. Veja só o que diz. Seu batismo. Os judeus batizavam gentios convertidos, mas João estava batizando judeus. O batismo não era algo que João havia inventado ou tomado emprestado de alguma outra religião. Antes, era realizado com a autoridade do céu. Era um batismo de arrependimento que antevinha a chegada do Messias, que cumpriu dois propósitos: preparou a nação para Cristo e apresentou Cristo à nação. Mas João mencionou outros dois batismos, um batismo do Espírito e um batismo de fogo. O batismo do Espírito veio em Pentecostes, Atos 1:5. Observar também que Jesus não fala nada sobre fogo. Hoje, sempre que um pecador crê em Cristo, é nascido de novo e batizado no mesmo instante pelo Espírito Santo, passando a fazer parte do corpo de Cristo. O batismo de fogo, por outro lado, refere-se ao julgamento futuro, como Mateus explica, Mateus 3:12. Então aqui está muito claro o que o Wisber, de forma muito bíblica, ele comenta sobre Mateus capítulo de número 3. Ao contrário do que o segmento pentecostal, eles anunciam de que o batismo com o Espírito Santo, a evidência é falar novas línguas, ou seja, ter o dom de línguas estranhas. E veja bem que Atos capítulo 2 está fazendo referência a línguas das nações, não as línguas que o movimento pentecostal acredita ser a evidência do batismo com o Espírito Santo. Já desmontamos essa narrativa aqui, neste ponto específico, que o que vale para nos nortear são as Escrituras, e não o que veio como interpretação de um segmento religioso. Vamos agora ao que diz o comentário histórico-cultural da Bíblia, no mesmo texto. O comentarista vai dizer assim: como a mesma palavra grega e hebraica pode significar tanto espírito como vento, a imagem do vento e do fogo de 3:11 continua aqui. O processo de joeirar o trigo era conhecido por todos os judeus da Palestina, especialmente os lavradores. Eles jogavam o trigo colhido para o alto e o vento separava a palha leve do grão pesado. A palha não podia ser consumida e costumava ser queimada. Outros autores também descrevem o dia do juízo
como uma colheita. E aqui ele vai dar algumas referências. 4 Esdras, no glossário, também Jeremias 51, 33, Jeremias 3, 12 ao 14, ou os ímpios como a palha, Isaías 17, 13, Jeremias 13 e 24, também 15, verso 7 e etc. O fato de que o fogo é fogo que não se apaga indica algo além da breve queima da palha, algo bem mais terrível. Isaías capítulo 66, versículo 24. Na verdade, João pressupõe a perspectiva sobre o inferno mais severa entre as propagandas em seus dias, já que não havia consenso na tradição judaica sobre a duração do sofrimento dos ímpios após a morte, o Guiena. Então, meus irmãos, nós vemos duas obras de profunda referência. Essas duas obras que eu estarei deixando aqui no comentário para vocês, se vocês quiserem adquirir, vocês estarão nos abençoando também. Agora eu quero te fazer uma pergunta e responda com sinceridade. Você quer continuar com a tradição ou você quer entender o texto real das Escrituras? Se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Quero o contexto, porque isso que eu acabei de te mostrar muda tudo. E se esse estudo fez sentido para você pensar, então você já percebeu que aqui nós não tratamos a Bíblia de forma superficial. Aqui nós voltamos ao texto, ao contexto e à matriz hebraica das Escrituras. Se você quer aprofundar sua fé com maturidade, sem medo de perguntas difíceis, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, eu leio cada um deles. E compartilhe esse vídeo com alguém que ama estudar a palavra de Deus de forma séria. Porque fé sólida não nasce de frases prontas, nasce do entendimento. Nos vemos no nosso próximo estudo.